Boa noite a todos. Boa noite. Amém. Agora vamos falar para fora, vamos? Boa noite a todos. Boa noite. Já começou a melhorar. Meus irmãos, é muita alegria que a Casa Miramês recebe todos vocês para mais uma noite de estudo à luz da doutrina espírita. Eu queria fazer uma pergunta para vocês: tem alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês ou numa casa espírita? Eu. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Obrigada. Que Jesus possa trazer o conforto e o esclarecimento que vocês vieram buscar. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Tá fazendo frio aí, gente? Vocês querem ficar de janela? Vocês têm ventilador, alguma coisa assim? Tá todo mundo bem? Tá. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. A maioria aqui já passou por isso, ou já ouviu falar nisso. Vocês lembram no dia de prova na sala, como é que ficava? Lembra? Nos dias normais de aula, todo mundo estava na frente. No dia de prova, era da metade da sala para trás. Nunca vi uma sala que cabia tanta gente. Era quase que um sentado no colo do outro para ver se cabia para poder arranjar um menor lugar para fazer uma prova. Que era uma coisa de louco. E eu adorava com o professor Fulano, vem cá, eu quero ser aqui, meu Bruno, eu quero ser ali. E esse lance cultural é tão interessante que ele vale também para curso superior. Quando eu tive a passagem pela faculdade, tinha essas histórias de todo mundo mudar de lugar no dia de prova. Então a sala ficava num verdadeiro mosaico. Eu tive um professor que chegou na sala para aplicar a prova dele, todo mundo, daquele jeitinho, né? Os grupinhos, todo mundo polarizado. Estava igual o Lula e o Bolsonaro, tinha só as polarizações. Aí o que esse professor falou? Beleza, todo mundo para fora. Botou todo mundo no corredor da sala. Eu vou fazer a chamada. Quando a pessoa entrar, fulano, eu quero ser aqui. Beltrano, eu quero você aqui. Ciclano, eu quero você lá. Eram uns 15 minutos. Mas ninguém ficava ralhando, nem conversando muito, porque o tempo de prova já estava acontecendo. Aqueles 15 minutos eram 15 minutos a menos que tinha de prova. Mas foi bem interessante. Eu queria falar de vocês, mas é para dar uma mexidinha com vocês, para acordar. Eu não sei de vocês, mas eu acredito que todo mundo deve ter trabalhado ou feito alguma atividade hoje, não fez? Está meio cansado, tá? Está tendo 8 horas da noite, o cansaço está chegando, o corpo vai esfriando, né? Como diz o pessoal da antiga, o corpo esfria e as dores chegam. Mas é muito bom. Mas fiquem tranquilos que a oportunidade do estudo e do aprendizado é sempre revigorante. Aposto que vocês, ao sair daqui hoje, vocês podem até estar com o corpo físico cansado, mas o espírito, esse sim vai estar revigorado. E é o que realmente a gente veio buscar, o revigoramento. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre um tema muito interessante, o discípulo do reino dos céus. E quem vai falar sobre esse tema para nós é nosso irmão Milton, que já está aqui presente, já afiadinho para poder falar sobre esse assunto. Mas antes disso, eu queria convidar todos vocês para me acompanharem numa prece, para a gente falar com Jesus, né? É difícil, é complicado a gente falar do Evangelho de Jesus, sem primeiramente conversar com Ele e pedir aquela lentinha que a gente sempre está precisando, para que a gente possa compreender melhor o assunto. Então, meu querido Mestre Jesus, Mestre amado de todas as horas, aqui estamos, eternos pedintes, rogando a luz, o amparo, o esclarecimento, Jesus, para que possamos entender com um pouco mais de profundidade essa passagem do Evangelho de Jesus, com a riqueza necessária para que possa envolver-nos os corações e as mentes, nos ajudando na caminhada, nos ajudando na assimilação de tão precioso conhecimento. Jesus querido, peço que ilumine, que envolva o palestrante da noite, para que ele possa, dentro de suas palavras, encontrar o caminho para os nossos corações tão necessitados de conforto e esclarecimento. E acima de tudo, Jesus, pedimos que nos envolva com tua paz, com tua serenidade, nos ajudando a acalmar os corações que gritam pela nossa própria vigilância, pela nossa própria agitação. E assim, Jesus, mais calmos e serenos, possamos sintonizar com essa energia maravilhosa que foi preparada para nós ao longo do dia. Por tudo, Jesus, muito obrigado e assim seja. Muito bem, meus caros.
Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça diante das lutas e das dificuldades. Todos nós, na Terra, estamos reencarnados para cumprir uma determinada missão, um determinado dever. Ninguém está na Terra a passeio e nem de férias. Eu rogo a Jesus, nosso Senhor, para nos abençoar neste estudo, para abrir nosso entendimento, para que a nossa mente possa trazer tudo aquilo que foi preparado, tudo aquilo que foi estudado, porque muitas vezes, na hora da apresentação, o estado emocional, o estado de nervosismo, acaba tampando, acaba tirando o brilho do conhecimento e o brilho da preparação que foi feita. Mas nós contamos com a ajuda de Jesus, contamos com a ajuda dos bons espíritos, nos amparando neste momento. Eu peço a Jesus especificamente para ir na casa de cada um de nós, tirando de nossa casa todo espírito de doença, todo espírito de perturbação, toda dificuldade, trazendo paz e harmonia entre os casais, trazendo paz e harmonia entre os irmãos, e pedindo especialmente a Jesus em favor dos jovens casais, para que possam ter casa para morar, para que possam ter emprego, para cuidar da sua família, para criar os seus filhos, e que possam levar a sua família até Deus, através da fé, das orações e do empenho. E era uma preocupação entre os apóstolos sobre o trabalho dos discípulos. Era uma preocupação muito grande deles. E certa vez, Filipe perguntou para Jesus: Senhor, qual dos apóstolos que o Senhor conhece é o maior na terra, ou foi o maior na terra? Porque, embora nós não tenhamos muitas informações, mesmo entre o grupo apostólico, tinha disputas para ver quem era o maior, quem era o melhor. E Jesus, então, atendendo a indagação do apóstolo Filipe, disse para ele que havia certa comunidade distante de Jerusalém, que havia muitos problemas naquela comunidade. Tinha muitas pessoas doentes, muitas crianças sem escola, muitos jovens sem trabalho. Então, a comunidade não decolava, não avançava, não progredia. E certa vez apareceu por lá um guerreiro, trazendo consigo medalhas, espadas, arco, flecha, e convidou a juventude ociosa para o treinamento, para as guerras, porque, segundo esse guerreiro, guerras sempre acontecem, e é bom que, quando acontecer, estejam todos preparados. E esse guerreiro, durante muitos meses, treinou a juventude daquela aldeia pequena. Mas depois de alguns meses, ele, enfastiado, cansado, resolveu ir para outra aldeia. Mas os problemas continuavam naquele ambiente. O guerreiro não conseguiu resolver. Passaram alguns meses, chegou naquela aldeia, e uma pessoa conhecedora das leis, um político, que disse que toda a comunidade, para progredir, deveria se polarizar, rico contra pobre, ignorante contra sábio. Então ele criou partidos políticos, promoveu eleições, promoveu grêmios, mas quando ele percebeu que a comunidade estava lutando uns contra os outros, ele simplesmente abandonou a comunidade e os problemas continuaram, porque o partidarismo político e a ociosidade não resolve problema algum. Passou daí algum tempo, chegou naquele lugar um filósofo e
dizia que todos os problemas da humanidade têm resposta na filosofia. E trouxe livros, trouxe orientações, ensinou o povo. Então, depois de muitos estudos da filosofia, aquilo era muito bom para as mentes mais lúcidas, para o povo mais culto, mas para as pessoas mais simples, aquilo serviu foi para confundir. Em pouco tempo, a multidão estava duvidando até da sua própria existência. Tamanha confusão que o filósofo criou na comunidade. Então ele foi embora, porque ele também estava confuso. Quais eram os objetivos dele na comunidade? Passaram uns meses, chegou lá um líder religioso e ensinou para o povo como orar, como se ajoelhar e fazer as súplicas. Mas ele era muito ansioso, ficava aguardando as pessoas irem até ele. E com o passar do tempo, ele se desinteressou daquela comunidade e foi embora. E a comunidade voltou aos seus problemas de antes. Os mesmos problemas: o desemprego, a fome, a falta de saúde, as crianças fora da escola. E um dia, chegou nessa aldeia um homem simples, sem nenhuma bagagem, apenas algumas ferramentas, enxada, foice. E logo que ele chegou, ele combinou com um proprietário de terra o arrendamento de um terreno para plantar batatas. E assim ele fez. E começou a limpar o terreno. Só que o terreno era muito grande, ele era só. Então ele chamou alguns rapazes que estavam à toa na praça e disse para eles: olha, eu tenho muito trabalho, eu tenho que limpar o terreno para preparar para a plantação de batatas. Mas eu sozinho não dou conta, eu não tenho dinheiro. Se vocês toparem, nós vamos trabalhar na colheita, então vamos vender a produção para vocês. Para quem estava à toa, a promessa de um salário já era alguma coisa, para quem não tinha nada. E eles aceitaram. Vários foram, ele anotou direitinho os dias de trabalho de cada um deles, e em breve tempo o terreno estava limpo e todo plantado. Vieram as chuvas, e em seguida as sementes brotaram, produziram, e no tempo certo veio a colheita. Ele negociou no mercado, vendeu a bom preço e voltou para ele, cheio de dinheiro, pagou todo mundo, feliz da vida. E disse: mas aqui é muito bom, tudo que planta nessa terra dá. Mas eu estou notando que aqui não tem escola. Que tal se a gente comprasse? Eu tenho algum dinheiro, vamos cortar aqui um terreno, preparar, e vamos fazer uma escola. Eles toparam. Em breve tempo, 2 salas de aula, uma cantina, 2 banheiros foram construídos. E foram escolhidas 2 moças da mesma vila para ensinar o alfabeto para as crianças. Ele, vendo que não tinha igreja, ele juntou com os moços, ele na frente, com o recurso que tinha, construiu uma pequena capela, onde, uma vez por semana, vinha um padre celebrar a missa. E ele, vendo que não tinha uma assistência médica no ambiente, juntou-se novamente com os rapazes, com os recursos que tinha, e construiu um pequeno ambulatório. E ali conseguiu trazer um pediatra e um clínico para aquela aldeia. E Jesus silencia e fala para Filipe: Filipe, os apóstolos do reino dos céus são aqueles que são capazes de amar. São aqueles que são capazes de dedicar o seu tempo, as suas forças, a sua vontade, para transformar o ambiente onde está. Não adianta títulos, mas adianta o trabalho, adianta o esforço e adianta a dedicação. E todos daquela comunidade se beneficiou tanto, passaram a confiar tanto naquele homem, que ele passou a morar na cidade, e todos os anos ele arrendava o terreno, plantava batatas, dava emprego para a juventude e progresso para todos. E assim podemos ser nós. Todos nós encarnamos com a missão. Não é uma missão grandiosa como a de Jesus,
Não é uma missão grandiosa quanto a do Papa, nem tão grandiosa quanto a de Francisco Cândido Xavier. Mas todos nós temos a nossa missão. Temos uma programação reencarnatória. Ninguém reencarna a esmo por divertimento ou para curtir das delícias da matéria. Porque é o mesmo corpo que dá delícias também dá dores indescritíveis, dores terríveis. Então, o discípulo de Jesus é conhecido pelos espíritos superiores por ser capaz de sacrificar-se, de renunciar a prazeres, de renunciar ao conforto próprio, para trazer o conforto e a esperança para os tristes e para os desamparados. E nós vamos lembrar então Jesus, quando ensinou para nós, no Evangelho de Mateus, sobre os trabalhadores do reino, a quem ele chamou de mordomo. É a parábola do mordomo fiel. E Jesus ensinou assim: bem-aventurado é aquele servo fiel, a quem o seu Senhor, quando vier, achar cuidando dos outros. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o colocará. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe ajuntará com os infiéis. E o servo que souber aproveitar do seu Senhor, e não cumpriu e nem fez conforme a vontade do seu Senhor, será castigado com muitos açoites. E a qualquer que muito for dado, muito lhe será pedido. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Todos nós gostaríamos de falar que nem o Divaldo Pereira Franco. Será que estamos prontos para receber os açoites que o Divaldo recebeu? Receber os apertos na vida que ele passou? Está passando? Todos nós gostaríamos de ser médium que nem o Chico Xavier. Nós achamos maravilhosos os livros, as inspirações superiores que vêm através da boca de Francisco Cândido Xavier. Mas será que nós estamos prontos para carregar a cruz que Francisco Cândido Xavier carregou? Então, todos nós somos mordomos. Mordomo é aquele que tem a chave da despensa. Mordomo é aquele que recebe do alto determinado talento, alguns para falar, outros para escrever, outros para cozinhar, outros para educar, outros para administrar. Cada um tem o seu talento, conforme a sua necessidade espiritual, conforme a sua missão, que foi confiada pelo alto. Todos nós, ao reencarnarmos, recebemos uma missão, que ela é conhecida entre nós espíritas como programação espiritual. Então nós reencarnamos no lugar certo, convivendo com as pessoas certas. Não existe erro, por mais estranho que pareça, não existe erro. O alto não é. A pessoa com quem estamos vivendo é a melhor pessoa para nos ensinar as lições que nós precisamos aprender. O pai que temos, a mãe que temos, a pessoa mais encantadora da nossa vida, o nosso chefe, tem uma missão importante, tem uma missão importantíssima na nossa vida. É ele o mensageiro do alto, que vai nos fazer agir,
que vai nos fazer sair do conforto. A pessoa que o Criador colocou do nosso lado para nos ajudar a carregar a cruz, marido, esposa, que juntos levarão aos pés de Deus os filhos, que na verdade não são seus filhos, são filhos de Deus, são filhos do Pai. Deus é o responsável por eles. Deus nos confiou. Deus confiou os seus filhos a nós, para que pudéssemos elevá-los, para que pudéssemos corrigi-los, para que pudéssemos discipliná-los. E Sama Itiva diz: quem ama, educa. Quem não ama, deixa para lá, deixa fazer o que quer. Só que tem uma surpresa desagradável, quando esse moço, essa moça, dono de seus narizes, começam a trazer para dentro de casa problemas assustadores que esses pais nunca viram antes. Então, quem ama, educa, corrige, disciplina. Ah, mas ele não me ouve, ele não me escuta. Querido, essa é a sua missão. Essa foi a missão que o Pai te confiou. Você é o servo. Você é o servo de Deus. E o Pai confiou para você essa missão. O Pai te deu um corpo, te deu saúde. Cuida da sua saúde. Vocês sabiam que a nossa saúde é cuidada todos os dias? Vocês sabiam que todos os dias passa uma equipe de trabalhadores espirituais na nossa casa que nos aplica paz? Vocês sabiam disso? Tem equipe de trabalhadores especializados em psiquiatria. Equipe de trabalhadores espirituais que foram psiquiatras na Terra, bons psiquiatras, continuam psiquiatras no plano espiritual e vão nos lares para não deixar as pessoas enlouquecerem. Sabiam disso? Para não deixar as pessoas enlouquecerem. Tem tantos problemas nos lares que, se não fosse essa ajuda espiritual, metade da população estaria louca. Então nós precisamos confiar no nosso Pai, porque a exemplo dessa parábola do mordomo fiel, ele confiou a nós. E vai chegar o dia que o Pai vai nos cobrar contas, vai cobrar contas da nossa missão. O que fizeste com os filhos que eu te dei? Não foi essa pergunta feita para aqueles que receberam os talentos? Um recebeu 10 talentos, outro recebeu 5, outro recebeu 2. O Senhor viajou e deixou-os entregues aos seus labores, confiou neles a sua riqueza. O Senhor um dia voltou e chamou os trabalhadores e perguntou: o que fizeste com os talentos que eu te dei? Nós também seremos cobrados, porque somos servidores do reino dos céus. Estamos na condição de pai, estamos na condição de um chefe de equipe, uma empresa, estamos na condição de um servidor público, estamos na condição de um trabalhador dentro da igreja católica, evangélica, dentro do templo espírita, incluído de uma missão celestial. A nossa missão é divina. Os espíritos superiores nos ensinam que nós não somos criaturas materiais. Nós não somos criaturas da terra. Nós somos criaturas celestiais. E estamos na terra cumprindo uma missão celestial, temporariamente na terra. Vai chegar o dia que nós vamos voltar para o mundo espiritual. Nem sempre os mais velhos vão na frente. Costumam muitos jovens furar a fila, apressados para voltar para o mundo espiritual. Mas não vale chegar lá antes da hora. Quem chega no mundo espiritual antes da hora, através do auto-extermínio, não consegue entrar nos planos superiores. Ficam nos abismos. Vocês sabiam disso? Então, o auto-extermínio não resolve o problema de ninguém. Muito pelo
pelo contrário, aumentam o problema. Os espíritos superiores ensinam para nós que aquele que comete o autoextermínio gasta pelo menos 300 anos para voltar ao que era antes de cometer o ato. No mínimo 300 anos. Aproximadamente 3 reencarnações. É muito grave. Todas as religiões condenam terrivelmente o autoextermínio, porque eles sabem. Todo mundo que conhece um pouco da vida espiritual, seja católico, seja evangélico, seja espírita, seja lá principalmente as religiões cristãs, apontam o erro terrível. Mas isso não impediu de um discípulo de Jesus predicar o autoextermínio. Judas Iscariotes. Sabe quantos anos Judas Iscariotes gastou para poder reconciliar com a justiça divina? 1412 anos. 1412 anos. Como Joana d'Arc. Como Joana d'Arc, Judas se tornou quites com a justiça divina. Então não vamos buscar para nós esse problema. Nós já temos tantos. Desculpe eu ter entrado nesta área, mas é uma coisa tão grave nos nossos dias que eu não posso passar sem dar esse recado. Então, o servidor do reino dos céus é o mordomo. É o mordomo que o Criador colocou para administrar os bens dele aqui na terra. Deu para nós um emprego, possibilitou para nós uma casa, possibilitou para nós recursos financeiros, através do salário, ou de que forma for, para que nós cuidássemos dos seus filhos, que Ele confiou a nós, transformando esses filhos ingênuos, simples, em homens de bem, trabalhadores, honestos. Não precisa ser engenheiro, não precisa ser médico, não precisa ser advogado, basta ser homens de bem, mulheres de bem, trabalhadores, dignos e honestos. Porque é isso que o Pai espera de nós. E o bom servo vem ao mundo para servir e não para ser servido. O bom servo vem no mundo para servir. Então, quando a nossa vida estiver muito fácil, tiver muitas pessoas pondo tudo na nossa mão, quando nós não temos que lutar para conquistar nada, desconfie. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque Jesus lutou do primeiro ao último dia dele na terra. Ao nascer, ele já foi perseguido. Com 2 anos de idade, o pai dele foi avisado em sonho, porque José era um grande médico. José foi avisado em sonho: levanta, pega o menino e foge com ele, porque os soldados estão vindo para matá-lo. Mas antes disso, quando Maria ainda estava grávida, José cismou que aquele menino não é dele, porque ele não tinha coabitado com Maria e ela apareceu grávida. Qualquer homem sensato teria essa dúvida. E José queria ir embora, abandonar Maria grávida. Durante a noite, durante o sonho, como acontece com a maioria de nós, só que nós não percebemos, nós não nos damos conta disso. Nós somos avisados durante o sono. Nós somos todo mundo, 100%. Não é só José não, todo mundo. Eu sou avisado. Vocês todos são avisados. Só que a correria da vida, a preocupação com as outras coisas, nos faz esquecer. Preste mais atenção no seu sonho. Tente analisar o seu sonho e você vai ver lá um recado. José foi avisado. Não abandone o menino. Não abandone a mãe. Cumpra com o seu dever, cuide deles. Eles têm uma grande missão na terra. E José ficou. José tinha aproximadamente 60 anos. Maria aproximadamente 12 anos. Naquela época era normal isso. Não se escandaliza. Era cultura. E José ficou, cuidou do menino. Sustentou a família. Formou. Então,
com 2 anos de idade, José foi avisado, o missionário de Deus na terra. José foi avisado, pega o menino e a mãe e foge com ele. Graças a Deus, a misericórdia divina foi tão grande, e Deus colocou nas mãos de José recursos para ele fugir: ouro, incenso e mirra. Quem trouxe? Os reis magos. Olha aí os servidores do reino dos céus. Vocês acham que naquela época era muito fácil carregar ouro? 3 velhinhos montaram no camelo, carregando ouro, coisas valiosíssimas, incenso, mirra, coisas valiosíssimas no camelo? Proteção divina. Viajaram da cidade de Ur da Caldeia, onde hoje é o Iraque, distâncias enormes, até chegar em Jerusalém, porque não sabia onde morava José, mas a estrela mostrou para eles. Eles ainda caíram na bobagem de perguntar para Herodes: onde que dá o Messias? Caíram nessa bobagem. E o Herodes disse: procurar e saber, e quando achar, me avisa que eu também vou lá. Olha, gente. Mas a equipe espiritual avisou para eles, os reis magos, servidores de Deus no reino da terra: não volta lá, não fala para Herodes onde está o menino, não fala. Então eles fugiram, passaram por outro caminho, foram embora. Herodes ficou irado. E ele disse para os soldados: vá a Belém e mata todas as crianças. É conhecido como a matança dos inocentes. Mas José é avisado pelos bons espíritos, pelos trabalhadores do reino dos céus: foge porque os soldados estão chegando. E José usou o ouro para ir para o Egito. A distância de Belém ao Egito é aproximadamente 250 quilômetros. Não dá para ir a pé através das montanhas 250 quilômetros com uma criança de 2 anos. É mais sensato ir para o porto, pegar o navio e ir de navio, sentadinho, até chegar na cidade de Cairo, onde Jesus ficou até a idade de 6 anos. Então, Jesus, desde pequeno, desde criança, sofreu perseguições. Se não foi José, se não foi Maria, nós hoje não estaremos aqui. Estaremos usando turbante, professando o Islã. Graças a Deus, Jesus, nosso Salvador, foi amparado e trouxe o seu trabalho, e ele conta conosco, porque todos nós recebemos dentro da nossa casa verdadeiros anjos, que ao longo do tempo vão mostrando as suas garras. Cabe a nós continuar mantendo-as na angelitude, cortando as suas unhas, cortando as suas asas. Não é assim que nós fazemos com o papagaio, que nós pegamos lá na roça, ganhamos ou compramos? Corte as asas do papagaio, senão ele voa. Corte as unhas, senão fere as pessoas. Então, as crianças, os nossos filhos, são filhos de Deus, que veio para nós. Nós temos a missão de proteger e de cuidar. Maria e Marta, irmãs de Lázaro, trabalhadoras do alto, missionárias do bem. Maria ficou escutando Jesus, enquanto que Marta foi fazer comida. Marta, irritada, disse: olha, Jesus, fala para Maria, ele vai me ajudar. Estou sozinha na cozinha. Jesus falou: Marta, deixa Maria, ela escolheu a melhor parte. Eu não posso tirar isso dela. Nós também precisamos saber escolher a melhor parte, porque o nosso dia é grande. Nosso dia é grande. Nós podemos escolher ficar o dia inteiro assistindo televisão, o dia inteiro na piscina,
o dia inteiro à toa, ou um dia inteiro só preocupado em ganhar dinheiro, sem nos preocuparmos com o Evangelho, sem nos preocuparmos em fazer o bem para alguém, muitas vezes distraídos dos problemas da nossa mãe, do nosso pai, dos nossos filhos, da nossa esposa, distraídos, despreocupados, preocupados unicamente em ganhar dinheiro. Então é preciso reservar tempo para a família, para aqueles que lutaram tanto por nós. Não precisamos andar longe para fazer caridade. Muitas vezes, dentro da nossa casa, debaixo do mesmo teto, tem um filho que está sofrendo e nós não sabemos. Uma filha que está sofrendo e não sabemos. Temos um irmão passando necessidade. Nós não conseguimos resolver o problema dele, mas qualquer ajuda já serve muito. Então precisamos ser discípulos do Reino dos Céus, onde estivermos. Francisco de Assis era chamado pelos Espíritos: Francisco, você precisa ser um cavaleiro de Jesus, um cavaleiro de Deus. Você precisa, Francisco, reconstruir a igreja. Francisco escutava, era médico. Nós não escutamos, mas nós temos a consciência. Nós temos às vezes sentimos um frio na barriga, um aperto na consciência, quando a nossa consciência nos lança um alerta. Você está esquecendo da sua esposa, você está esquecendo do seu marido, você está esquecendo de ajudar seus irmãos. Tem quanto tempo que você não vai visitar a sua mãe? Tem quanto tempo que você não ora em favor de alguém? Orar é uma das caridades mais fáceis de serem feitas. Sentadinho no nosso quarto, nós podemos orar por alguém. Estamos ganhando méritos, ganhando bônus hora, estamos ganhando. Nós, quando oramos para alguém, por alguém, nós ganhamos, e a pessoa a quem oramos também ganha. Porque nenhuma oração se perde. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que nos planos superiores tem aparelhos que registram as orações? Sabiam disso? Toda oração que nós fazemos é recebida lá no alto, e ela é registrada. E toda oração é atendida. Atendida. Tem equipes inumeráveis de trabalhadores que vão em cada pedido, verificar a possibilidade de atender a cada pedido. As equipes espirituais são muito atentas, eles nos ajudam muito, porque eles sabem que todos nós estamos mergulhados neste mundo de provas e de expiações. Todos nós estamos na Terra sendo provados. Não tem ninguém na Terra que não esteja sendo provado. Ah, mas fulano é rico, ele fica o dia inteiro na piscina. É porque você só vê ele na piscina, mas você não vê ele o restante do dia. Se você visse a quantidade de remédio que ele ou ela precisa tomar, as cirurgias que precisam ser feitas, os aparelhos que tem que ligar nele ou nela toda noite, para ele não morrer de noite, você não falaria nada. Você daria graças a Deus de não ter uma piscina. Daria graças a Deus de ter um barracozinho tranquilo, vendendo saúde, plantando bananeira, cantando o dia inteiro. Dizem que a verdadeira felicidade não é no dinheiro. Um colega meu, corretor de imóveis, muito preocupado em ganhar dinheiro, vivia correndo atrás do dinheiro. Ele disse: eu sonhei essa noite. Eles acham que eu tenho a facilidade de interpretar sonhos, então eles me contam tudo. Sonhei essa noite com 3 meninos, sem camisa, descalço, alegre, cantando, passando perto de mim. E eu estava subindo o barranco na maior dificuldade. E estava muito pesado, porque eu estava com uma blusa de couro, cheia de joias, ouro, e estava um peso medonho, eu tentando subir o barranco, escorregando, e minha boca estava cheia de ouro. Já viu falar da boca rica? Pois é, meus dentes tudo de ouro. E eu não estava nem aguentando falar de tanto ouro que tinha na minha boca. Sabe o que é isso?
falei, você precisa perguntar ainda, Paulo? Você ainda precisa perguntar? O seu mentor espiritual, Paulo, está dizendo para você que o ouro está pesando, você não está conseguindo subir por causa do ouro, você não está conseguindo cantar e nem falar como os meninos, porque sua boca está cheia de ouro, você só fala em ouro, só quer ouro, dinheiro e riquezas. E o seu mentor está mostrando para você 3 crianças, sem camisa, de shortinho, descalço, cantando, pulando, nadando nos rios, na maior felicidade. O seu mentor, Paulo, está dizendo para você que o dinheiro não traz felicidade, que as coisas simples é que nos trazem momentos mais felizes. Mas nós gastamos metade da nossa vida juntando ouro, juntando riquezas, para outra metade gastar tudo com remédio, gastar tudo com cirurgias. E os Espíritos ensinam, de tão pouca coisa é necessário para nós vivermos na terra. E Tomé tinha dúvidas. Tomé disse, eu só acredito, eu só vou acreditar que é Jesus se eu pôr a mão dele. E Jesus já estava em espírito junto dos apóstolos, no cenáculo. O cenáculo é uma pequena sala. Os apóstolos estavam com medo, por causa das perseguições. Depois da crucificação de Jesus, ninguém queria sair na rua. Eles ficavam orando no cenáculo. No mesmo cenáculo onde eles fizeram a ceia, a Santa Ceia. E Jesus em espírito já estava lá e escutou a conversa de Tomé. Jesus materializou-se entre os discípulos. Em vez de xingar Tomé, sabe o que Jesus fez? Tomé, pode vir, meu filho, põe a mão aqui, ó. Olha aqui o machucado, pode enfiar a mão sem dó. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus não xingou Tomé? Porque todos nós temos direito de ter dúvidas. Só não tem dúvida quem não sabe de nada. Quem não sabe de nada não tem dúvida nenhuma. Mas quem questiona, quem estuda, quem procura, é cheio de dúvidas. Cheio de dúvidas. Um colega meu chegou em casa e perguntou para a cozinheira assim, eu tenho alguns amigos que têm de vida, né? Um é cheio de ouro, o outro tem cozinheiro. Não, é só conhecido, não é amigo não. Mas a gente convive com muita gente. Ele perguntou para a cozinheira, Dona Maria, a senhora tem alguma dúvida? Não, senhor. Nem de anatomia comparada? Não, senhor. Claro que não, ela nem sabe o que é anatomia comparada. Nunca ouviu falar que bicho é esse? Que dúvida ela vai ter? Então, ter dúvidas é uma coisa maravilhosa. Significa que iniciou o aprendizado. E Jesus não condenou Tomé. Jesus não condenou Maria, irmã de Marta. Jesus falou para Marta, não vou tirar isso dela, Marta. Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu os estudos. E um grande servo de Deus na terra, um grande servo, Paulo de Tarso, tão dedicado, deu a sua vida pelo cristianismo. Se não fosse Paulo de Tarso, o cristianismo tinha acabado na Palestina. Porque 40 fariseus juraram que não iriam comer e nem beber enquanto não matasse Paulo de Tarso. O problema deles é que eles falavam muito. E o sobrinho de Paulo escutou a conversa. E foi lá na prisão onde Paulo estava preso, no quartel romano, e falou para o comandante, olha, tem 40 judeus que disseram que não vão comer e nem beber enquanto não matar Paulo. Aí Paulo ficou aflito e pediu para o comandante, me manda para Roma, eu sou um cidadão romano, eu quero ser julgado por César. Aí vem o problema, como é que nós vamos tirar uma pessoa de Jerusalém e levar para o porto de Jope? Teve que pôr escolta de muitos cavaleiros armados com lanças e flechas para conseguir levar Paulo.
E quando entrou no navio, esse grande servo de Deus entrou no navio, era um navio que transportava criminosos para Roma. Veio uma tempestade tão grande, uma tormenta tão grande, que o capitão ficou apavorado. As trevas se juntaram para liquidar Paulo, para Paulo não chegar em Roma. Porque se Paulo chegasse em Roma, o cristianismo iria sobreviver e iria alastrar para o mundo inteiro. E 3 dias de tormenta, tempestade, o navio ameaçava rachar. E o comandante tomou a decisão de matar todos os criminosos. Porque se algum sobrevivesse, o comandante do navio seria punido com a própria morte. Paulo disse: não, por favor, não mate ninguém. Nós não vamos morrer. Todos nós vamos sobreviver. Ninguém vai morrer. Paulo, grande médico, instruído, um grande servo de Deus na terra, e depois do 3º dia, o capitão conseguiu encalhar o navio numa ilha. Era a ilha de Malta. Todos desceram. E Paulo disse: capitão, pode ficar tranquilo, ninguém vai fugir. Eu vou tomar conta de todos por si. Então começaram a juntar lenha, era de noite. Começaram a juntar lenha para fazer uma fogueira, para se aquecer, todo mundo molhado, da tempestade, do naufrágio. Quando juntaram lenha, Paulo foi pegar uma tora de lenha, uma serpente venenosa picou o braço de Paulo. Todos ficaram chocados, porque aquele homem até ali mostrou uma fé, uma convicção, uma certeza nunca antes vista. E disseram entre si: pobre homem, não morreu no mar, agora vai morrer envenenado por uma serpente. Paulo orou a Deus, pediu ajuda, levou o braço no fogo que já estava aceso, a serpente caiu no fogo. Nem febre Paulo teve. Viu, gente? Nem febre Paulo teve. Porque Deus existe. Porque Deus cuida de todos nós. Nenhum de nós é abandonado. Nenhum de nós é amparado, é desamparado. Todos nós temos a proteção divina. Todos nós somos acolhidos por Deus. Então, os servos de Jesus precisam santificar os seus dias, viver como filhos de Deus, da origem divina que tem. Portanto, nós precisamos assumir a nossa origem divina. Precisamos aceitar a paternidade de Deus e viver de acordo com os seus ensinamentos. E tinha, no lugar onde hoje é a França, aproximadamente 1.500 anos atrás, um país muito próximo, chamado Vocálica do Norte. Vocálica do Norte. E Vocálica do Norte tinha um rei muito saudável, porque não tinha vícios, não tinha maldade no seu coração, adorava o atletismo, o esporte, e vivia feliz no seu palácio. Mas o rei vocal tinha um costume muito peculiar. A risada dele era inconfundível. E ele era conhecido no reino pela risada. Se me permitem, eu vou vocalizar aqui. Não se assustem. Assim ria o rei vocal. E o rei vocal tinha vários conselheiros. Um conselheiro especialmente tinha uma grande sabedoria. E o rei adorava conversar com ele. Tudo que acontecia no palácio, o rei conversava com esse conselheiro. E o conselheiro dizia: ó majestade, não vos afligeis. Isso é bom, muito bom mesmo.
divina em seu favor. Tudo que acontecia, esse conselheiro dizia isso. Chegou o dia daquele conselheiro tirar férias. E ele foi para o sítio com a família. Ele gostava muito de cultivar flores, mel, abelhas, abóbora. Ele adorava abóbora, aquelas raízes de abóbora. Ele adorava isso. E o prazer dele era mexer na terra e cuidar das abelhas. Passado uns dias, o rei, como sempre, movimentando o atletismo, nas artes marciais, numa luta de esgrima, luta de espada, o rei perdeu a ponta do dedo indicador da mão direita, esse dedo. Perdeu a pontinha. Ele ficou muito assustado, porque ele jamais imaginou que poderia acontecer isso, mas aconteceu. Foi tratado, poucos meses depois, poucos dias depois, ele já estava normal. Mas coincidiu que os amigos do conselheiro foram até a fazenda dele, visitá-lo, e durante a visita, na conversa, deu a notícia: olha, você sabia que Sua Majestade perdeu a ponta do dedo? Ele falou: não, isso é bom, bom mesmo, muito bom, é a misericórdia divina em favor do nosso rei. Os conselheiros ficaram sem entender, não falaram nada, foram embora. Cada um vai cuidar dos seus afazeres, mas sempre tem um que não controla a língua. Sempre tem um linguarudo que precisa educar o aparelho vocal. Por isso que ele mora na Vocálica do Norte. E foi lá no rei: Majestade, eu tenho uma péssima notícia. Fala logo. Você, aquele conselheiro que o senhor tanto ama, disse que foi muito bom, bom mesmo. O senhor tem perdido a ponta do dedo. Olha, mas eu não acredito. Logo ele, sim, traga ele aqui. Os guardas buscaram, para a surpresa do conselheiro, antes das férias acabarem. O rei perguntou: meu amigo, tive notícias terríveis de sua parte. Disseste que foi muito bom, bom mesmo, eu ter perdido a ponta do dedo? Sim, Majestade, é a misericórdia divina em seu favor. O senhor ter perdido a ponta do dedo, então você vai ver o que é bom. Você vai ficar 6 meses na prisão, a pão e água. Bom mesmo, Majestade, é a misericórdia divina em meu favor. Foi para a prisão. E o rei achou graça. Muito bem. Passado alguns meses, o rei, muito inquieto, resolveu fazer uma caçada. E ele teve notícias que uma ilha próxima tinha abundância de caça. Então ele juntou os amigos, os conselheiros, os amigos mais íntimos, armas, cães, e foram de navio para a ilha. E beberam muito, cantaram muito. Você sabe como é que é pescaria, né? Como é que é caçada? Não preciso nem entrar nesse detalhe. Chegaram já no final do dia, muito cansados, desembarcaram, arrumaram ali as barracas, e todo mundo pegou no sono pesado. Mas havia uma tribo de índio que morava numa ilha mais distante ainda, que de vez em quando ia naquela ilha fazer caçada também. E essa tribo de índios tinha um problema: eles eram antropófagos. E por azar do destino, chegaram na mesma noite, na mesma praia onde estava o rei e o seu grupo. Chegando lá, aqueles índios encontraram caça em abundância, tudo dormindo. Com facilidade, dominou todos os barcos, dominou o rei, todo mundo amarrado. E naquele dia mesmo, eles prepararam um jantar, escolheram o mais gordinho para poder abater, para sacrificar, para cozinhar, eles jantar. Eles estavam viajando com fome. Naquele mesmo dia, para terror de todos, eles viram um amigo sendo sacrificado. No outro dia, o cacique mandou o pajé
escolher mais um para fazer o almoço no dia seguinte. E para cumprir o ritual, o pajé foi escolher e se encantou com aquele musculoso, atlético, que era o rei. Começou a examinar, porque fazia parte do ritual deles examinar bem a vítima, para ver como é que ele está. Quando viu o dedo faltando a ponta do dedo, o pajé ficou apavorado e disse: cacique, essa é a profecia, esse está faltando a ponta do dedo, manda todo mundo embora. Se nós comermos esse aqui, vai cair grande tragédia sobre a nossa tribo. Manda ele embora. O cacique, apavorado, juntou os guerreiros, colocou todos no navio, a turma do rei toda no navio, e foi embora. Passaram os dias, o rei chegou abatido pela perda do amigo, muito triste, todos muito tristes, e lembrou do conselheiro que estava preso, que havia dito que foi muito bom, foi mesmo, foi a misericórdia divina em seu favor, ele ter perdido a ponta do dedo. Mandou chamar aquele conselheiro. Quando ele chegou, o rei, olha, meu amigo, você disse a verdade. Essa ponta do dedo salvou a vida de todos nós seremos comidos. Eu disse, majestade, é bom, muito bom, foi a misericórdia divina em seu favor. Aí o rei falou: você está errado, não foi muito bom não. Por que, majestade? Você ficou 6 meses na prisão comendo pão e água. Não, majestade, foi bom mesmo, foi muito bom, foi a misericórdia divina em meu favor. Mas por quê? Majestade, se eu tivesse livre, o senhor teria me levado para a caçada, e eu estou inteiro, não falta nada de mim. Eu seria comido pelos índios. Então, vamos observar que às vezes algum problema, alguma deficiência física, alguma dificuldade, algum problema doméstico, algum emprego difícil, emprego longe, falta de dinheiro, são a misericórdia divina em nosso favor, para não nos deixar cair, não nos deixar fracassar diante da nossa missão, diante daquilo que o nosso Senhor espera de nós. Eu procurei uma poesia, que nas horas tristes lembremos da poesia, nas horas graves lembremos da poesia, nas horas felizes lembremos da poesia, né? Então, uma poesia espírita. Existe poesia espírita? E das boas, são as melhores que eu já vi. Os grandes poetas do Brasil e de Portugal, desencarnados, escrevem, até hoje. Escreveram muito através do Francisco Cândido Xavier. Então, Eurípides Formiga escreveu no livro que se chama Brilha a Vossa Luz, psicografado por Chico Xavier e Carlos Bacelli. O título: Meu amigo, para servir a Jesus na seara do Evangelho é preciso abandonar as manhas do homem velho. O discípulo sincero nos caminhos redentores, por enquanto encontrará mais espinho do que flores. Esse logo desanima ao primeiro contratempo, mas se tudo corre bem, alega a falta de tempo. Aquele quer cultivar amor na gleba da fé, encontrando espinheiro, larga a pá e dá no pé. Outro suplica na prece ser médium no espiritismo. Quando atendido, reclama dor de cabeça e reumatismo. Não devemos criticar, na terra foi sempre assim. Na hora de vamos ver, é choro do início ao fim.
mas a verdade é uma luz soberana, clara e forte, que o homem contemplará face a face, além da morte. Aqui de nada nos vale a queixa, tristeza ou desculpa. O que nos resta fazer é assumir a nossa culpa. Quem cruza os braços no mundo e o próprio tempo aniquila, de uma nova encarnação terá que enfrentar a fila. Se você tem com Jesus a bênção de trabalhar, meu amigo, siga em frente e pare de reclamar. Então, Euríclides, nome esquisito, né? É para ninguém esquecer. Euríclides, formiga, olha lá, né? Então ele trouxe para nós, mostrando que na seara cristã, seja dentro do Espiritismo, seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, sempre teremos problemas. Porque onde quer que estejamos, os problemas vão conosco. Né? Agradeço demais a paciência de vocês, viu? Rogo a Jesus mais uma vez, ir na casa de cada um, tirando da casa de cada um de vocês todo espírito de doença, todo espírito de perturbação, trazendo paz e harmonia entre os casais, paz e harmonia entre os irmãos, e pedindo ainda em favor dos jovens casais, que tenha casa para morar, que tenha emprego para trabalhar, e que leve sua família até Deus. Muito obrigado a todos. Muito bem, nós que agradecemos por mais esse estudo, ao nosso irmão Milton, exemplos, né, que a gente pode seguir, deve seguir em momentos tão oportunos. Pessoal, recadinhos breves para vocês. Vou começar por esse daqui. O Departamento de Evangelização convida a todos, aqueles que desejam ingressar as crianças, os jovens, os adolescentes, ao ensino do Evangelho. Eles acontecem de segunda e quartas-feiras, a evangelização infantil para crianças de 3 a 12 anos e juventude de 12 a 16 anos. No domingo, a evangelização para bebês de 0 a 3 anos e evangelização infantil de 3 a 12 anos. No sábado, a partir das 14 horas, evangelização para a mocidade a partir dos 17 anos. Essas informações mais detalhadas estão disponíveis no nosso quadro de aviso ali logo na entrada, tá? Em segundo, o nosso departamento de assistência convida aqueles que têm a oportunidade de fazer a doação para que a gente possa compor as cestas básicas das famílias que são assistidas por nós aqui. Então, aqueles que tiveram a oportunidade de doar a farinha, arroz, feijão, açúcar, óleo, fubá, macarrão, tá? Podem fazer essas doações para auxiliar a gente nesse processo. As doações podem ocorrer nas segundas-feiras, de 8 às 9, nas quartas-feiras também, de 8 às 9, e nos domingos, de 9 às 10 da manhã, sempre aqui na casa. A Casa Linda oferece, a partir de agora, desde do dia 14 também, a oportunidade para aqueles que buscam se capacitar para participar das tarefas aqui da casa. São inúmeras tarefas e a gente está recrutando aqueles de boa vontade a participarem dessa capacitação. As inscrições já estão abertas, elas ocorrem até o próximo dia 29 e o treinamento ocorrerá às sextas-feiras, das 19h45 às 21h15. Informações também detalhadas sobre esse processo a gente encontra no nosso quadro de aviso, tá bom? A gente vai se aproximando mais uma vez então de uma pausa do nosso estudo. A gente sabe que durante o nosso sono físico, esse ensinamento aqui vai nos auxiliar muito, né? Então, a gente finaliza agora, mas continua o nosso trabalho em casa. Nós vamos fazer a nossa prece final e ao final da prece, aqueles que sentirem a necessidade de receber o passe, pode formar uma fila aqui do lado direito e os meninos vão estar aplicando o passe, tá bom? Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais um dia de vida, pelos recursos naturais que promovem a nossa sobrevivência de forma tão harmoniosa. Agradecemos pelo momento em que estamos, por termos chegado até aqui. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, o nosso exemplo de conduta, Maria, Mãe Santíssima de todos nós, aos nossos mentores,
aos espíritos que aqui hoje estiveram nos auxiliar, e rogamos ao nosso Pai que conduz as nossas melhores intenções a todos os nossos irmãos que hoje estão mais necessitados que nós, em especial aqueles nas casas de recuperação, nos hospitais, em situação de rua, aos irmãos que passam pela experiência do desencarne e também aqueles que adentram agora mais uma programação no plano físico. Rogamos, Pai, que o Teu amor, a Tua luz e a Tua paz façam morada em nossos corações, hoje e agora e por todo sempre. Que assim seja. Que Jesus abençoe o retorno dos lares e até a próxima.